Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Quem que já foi ao mercado de barriga vazia? Ô, gente, ir no mercado de barriga vazia é difícil, não é? Olha, a gente é um alvo fácil. Quando a gente vai no mercado de barriga vazia, a gente é a presa fácil do dono do mercado. Porque a gente compra o quê? Tudo que é delicioso, que não é saudável, que vai encher a barriga por 5 minutos e depois aquela fome. A única coisa saudável que deixa um buraco na barriga é o quê? A maçã, né? Só eu que como uma maçã e abre sai um leão de dentro de mim? Gente, ir ao mercado com fome, nós queremos comprar tudo, nós queremos comer tudo. E coisas que também não são saudáveis. E quando você come, quando você está com muita fome, e você vai e come alguma coisa, você fala, cara, que delícia! Meu, que negócio gostoso. Depois, quando você está ok e você vai experimentar de novo aquilo, você fala, nossa, acho que não era tão bom. Como que eu gostei tanto da primeira vez e agora está meio ruim? E é exatamente assim com a gente. Comigo e com você, quando a gente tem fome de amor, a gente tenta e pega qualquer coisa na prateleira da vida. Quando a gente está com fome, quando a gente está com aquela fome de ser amado, de ser visto, desejado, querido, a gente pega qualquer coisa na prateleira da vida, no mercado da vida. E a gente pega, às vezes lá atrás, no seu passado, várias pessoas tentando satisfazer alguma coisa e não foi nada, não deu certo. Você pega um rolê, um date errado, alguma coisa desse tipo, e tentando saciar essa fome, você não consegue chegar em lugar nenhum. Você só fica com mais e mais e mais fome, mais vazio, porque essas coisas elas não conseguem nos preencher. Vamos orar? Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos prontos para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala com a gente, Jesus. Nós somos, Senhor, sedentos pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, pela Tua sabedoria. Pai, olha para nós, Jesus, e nos dá, Senhor, clareza da Tua palavra nessa manhã, Deus. Eu te peço, Senhor, que tudo que for falado, tudo que for, Senhor, o que o Senhor me entregou para mim, que eu vou passar, Senhor, seja passado conforme o Senhor quer, Jesus. Abre o nosso entendimento para que a Tua palavra, Senhor, seja transformadora nas nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler Efésios, o capítulo 1, do versículo 3 ao 14. E aí a gente vai ver três verdades que o Senhor tem para nós. Lá em Efésios, no capítulo 3, fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados,
de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Quando a gente recebe esse Espírito Santo em nós, a gente não precisa mais viver como uns pobretões espirituais. A gente não precisa mais ignorar as riquezas que já estão disponíveis para nós. As riquezas que já estão acessíveis para nós em Cristo. E esse texto, ele revela para nós que as bênçãos espirituais estão disponíveis e acessíveis. Eu vou falar sobre essas 3 verdades e a gente vai destrinchar algumas partes desse texto. E depois eu vou falar só sobre o versículo 14. Vou falar sobre o 13 e sobre o 14. Porque eu parei ali, eu fiquei meio sem entender. E eu falei, não, a gente precisa deixar mais claro essa verdade, né? Então, do versículo 3 ao versículo 6, número 1, se você estiver anotando, quem estiver anotando, o número 1 é: o Espírito Santo em mim constantemente me lembra quem eu sou. Ontem nós estávamos, Tiago pregou lá na Igreja Viva para os jovens, e ele estava falando para os jovens que para eu não andar mais com o Espírito Santo, eu preciso fazer nada. É só eu ficar sem fazer nada que eu vou deixando, eu vou me desviando. Ele usou o exemplo de quando você vai para a praia e a mãe fala: olha esse prédio, tá vendo esse prédio azul? A gente está nessa direção. E daí, daqui a pouco, você está brincando, e você está... Cadê o prédio azul? Mãe, cadê o prédio azul? Cadê minha mãe? Aí já dá aquele desespero. E a gente precisou fazer o quê? Nada, brincar. Para sair da direção. Para sair da onde a gente precisava estar focado. Então, para a gente se desviar desse espírito, a gente precisa fazer nada. E ele constantemente me lembra quem eu sou. Ele, em mim, constantemente me lembra quem eu sou. E quem eu sou? No versículo de 3 a 6, ele fala assim: antes da fundação do mundo, ele me escolheu. Quem lembra dessa música? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Só eu e vovô? Então eu vou cantar até o final, que vocês vão aprender hoje. Antes da fundação do mundo, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus
que criou a natureza, formou o homem. De novo. Foi Ele quem criou os luminares, fez separação das águas da terra seca. Glória a Deus por suas maravilhas. Olha o refrão, a galera está lembrando. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Antes da fundação do mundo, Ele me escolheu. Você e eu fomos escolhidos. Antes que tudo fosse feito, Ele nos escolheu. Que mais que você é, e eu também, abençoados e chamados à santidade. É muito forte isso. A gente é escolhido, a gente é abençoado, mas a gente não é abençoado para nada. A gente é abençoado para ser santo. Abençoado para render ao Senhor toda a magnitude dEle. Toda a santidade que pertence a Ele. Jesus, me ajuda, fica aqui comigo, aqui dentro de mim, e me faz santo igual o Senhor. Me deixa olhar as coisas ao meu redor e ver o que eu posso contribuir para que isso fique melhor, para que isso fique mais santo, para que isso fique mais certo, mais justo. Porque esse Espírito em nós, ele não nos deixa errar. Ele nos comanda para fazer o certo, a sua vontade. E nós somos amados e adotados como filhos. No versículo 5 e no 6 fala assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ninguém comprou, ninguém pagou nada. Ele me faz mais íntima. O Espírito Santo em mim me dá a certeza da paternidade. E quando eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem está em mim, eu tenho visão clara das coisas, eu tenho paz, eu tenho abundância de certeza. Por mais que tudo pareça que não está. Mas Deus, espera aí, eu não estou entendendo isso. Por que o Senhor está fazendo desse jeito? Eu tenho convicção, porque o Espírito Santo em mim me dá essa convicção. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, entra em nós, manifesta em nós. Nos ajuda a caminhar com o Senhor em nós. Nos ajuda a encontrar as saídas, as respostas, as soluções com o Senhor em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Número 2. Então, número 1, Ele me lembra constantemente quem eu sou. Número 2, nós somos perdoados e redimidos pelo sangue de Jesus. Do versículo 7 ao versículo 10, ele fala assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, aqui nós somos perdoados e redimidos pelo sangue. Nós acabamos de tomar a ceia. E nós somos... Hoje, antes de tomar a ceia, eu falei: Jesus, derrama o seu perdão em mim. Me ajuda a perdoar quem eu preciso perdoar. E me faz, Senhor, com esse símbolo, com essa ceia mais parecida com o Senhor. Me ajuda a ter essa consciência de que eu preciso do seu
do seu Espírito comigo. Eu preciso do seu Espírito dentro de mim. Eu preciso do seu Espírito para que eu entenda a magnitude disso. O Senhor nos resgatou. Ele nos tirou de buscar o amor em outras prateleiras. Ele falou assim, olha, não precisa mais ficar com fome. Eu tenho águas que jorram, infinitas, sobre você. Você não precisa buscar esse amor em outros lugares, nas prateleiras da vida. A gente nos satisfaz nele. O Senhor nos deixa satisfeitos, plenos. E pela sua graça nós fomos alcançados. O versículo 10, esse versículo eu fiquei meio assim, eu falei, Deus, eu preciso saber mais, né? Entender mais. Olha o que fala o versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação na plenitude dos tempos, dispensação significa uma etapa específica do plano de Deus, administração. E plenitude dos tempos é o momento perfeito, é o ápice, quando tudo aquilo que ele determinou desde o início se cumpre. Então, eu já entendi que é uma etapa que o Senhor falou, é o ápice do plano. Então, eu entendo que o ápice do plano é fazer convergir em Cristo todas as coisas. E o que é convergir? Reunir sob um só cabeça. Eu achei tão incrível isso. Reunir sob um só cabeça. Resumir, centralizar. Tudo que foi separado, desordenado por causa do pecado, será restaurado, reunido e colocado sob o governo de Cristo. É como se todo o universo encontrasse o seu verdadeiro centro, o seu propósito e a sua harmonia em Jesus. Então, fazer convergir em Cristo é como se todo o universo encontrasse o seu verdadeiro centro, o seu propósito e sua harmonia em Jesus. Isso é surreal. E todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, inclui toda a criação, seres humanos, os anjos, toda a ordem espiritual, material. Deus está reunindo tudo o que foi afetado pela queda e trazendo de volta a ordem sob o domínio, a autoridade e o amor de Cristo. O Espírito Santo em mim me faz reunir tudo, me faz convergir tudo em Cristo. A minha vida só faz sentido se Ele for o centro. Não vai fazer... Gente, não é só nas coisas pequenas. Não é só nas coisas... Mentira. Não é só nas coisas grandes. Não é se você tem um problema muito grande, se você tem uma coisa assim, nossa, eu não vou conseguir resolver sozinha. É nas coisas pequenas. Você sabe onde eu mais acerto? Eu amo dar presente para as pessoas. Eu amo comprar um presente. Eu sou tão feliz. Meu pai, ele dava presentes para minha mãe. Eu cresci vendo isso. Ele dava presente, ele punha laço. Sabe aquele laço vermelho no carro? A gente combinava tudo, e daí a gente saía, e quando a gente chegava na garagem, estava aquele carro lá com aquele laço vermelho. Minha mãe amava vermelho. Tinha um laço vermelho no carro. Toda data comemorativa tinha uma joinha, tinha um presente. E eu cresci, eu amo dar presente. A minha linguagem do amor é dar presentes. Eu amo dar presentes, amo. E sabe por que eu acerto toda vez? Porque eu oro. Eu chego na loja, eu falo, Espírito Santo, o que é que eu vou comprar? Porque eu gosto de acertar. Eu não gosto de dar uma coisa e a pessoa ir trocar. Eu fico doida. Se a pessoa for trocar, nossa, eu fico nervosa. Eu falo, não orei o suficiente. Não busquei o suficiente. E ontem, eu deixei o Noah no aniversário e fui ao shopping. Eu fui lá, conheci a mãe, porque agora, gente, deixa no aniversário só a criança, né?
Vocês vão chegar lá, viu? Deixa a criança lá e vaza. Só que eu cheguei na portaria, falei, eu preciso conhecer a mãe do menino, não conheço. Da menina, era uma amiguinha. Aí entrei lá, era um salão lá no fundo do condomínio. Aí cheguei lá, falei, oi, tudo bem, prazer. Falei, olha, o presente eu vou trazer na hora que eu vier buscar. Ela, imagina, não precisa. Já dei uma olhada no banco dos presentes, estavam tanto sacola da Zara, uma sacola de brinquedo. Falei, tá bom. Aí fomos ao shopping, eu e minha amiga. Arrasamos a gente precisava trocar umas coisas e tal. Beleza. Estava dando a hora, o Tiago ligou, você não vai vir? Eu falei, eu vou buscar um Noah e vou para ir para a igreja. Falei, amiga do céu, não compramos o presente da menina. Vamos na Renner, na parte de criança. Entramos na Renner, na parte de criança. Eu falei assim, eu queria muito dar um pijama, porque eu já tinha ido um dia antes ao shopping e eu não tinha conseguido comprar o presente da menina. Ela falou, você comprou o presente? Eu falei, não consegui. Ela falou, não acredito. Sabe o que aconteceu? Eu peguei um pijaminha na mão, fui no caixa, falei, eu não vou dar um pijaminha, era um pijaminha cheio de coração. Falei, vai parecer que, né, sei lá, Dia dos Namorados, meu filho é menino, vou dar um pijama de coração para a menina. Sei lá, né, 2025 as coisas estão meio difíceis, né? Deixei o pijama e fui embora. Aí, falei assim, vamos dar um pijama, onde que é o pijama? Ela falou, ali. Fomos no lugar do pijama, a hora que eu cheguei lá, aquele roupão de unicórnio brilhou. Um roupão com a touca de unicórnio, ele tinha até o cabelo do unicórnio assim, todo de glitter. O bolso tinha um unicórnio em cada bolso. Falei, é isso. Falei, é isso? É isso. Peguei o roupão, cheguei lá, estava só o Noah, a amiguinha e uma prima lá brincando. Eu falei, a tia trouxe seu presente. Aí o Noah falou, o que você comprou? Eu falei assim, eu comprei uma coisa que eu tenho certeza que ela vai amar. Aí ele já olha para mim assim. Aí eu falei assim, aí ela, obrigada. Ela fez assim na sacola, ela, obrigada. Ela fez. Aí o Noah, mãe, o que é? Eu falei, você quer ver o presente? Você pede para ela, para a gente abrir. O presente é dela. Eu falei, Izinha, ele quer ver. Peguei. A hora que ela viu, ela fez assim, eu amei, tia. Falei, ela amou, Noah. Aí botei na sacola. Aí entramos no carro. Ele falou assim, será que ela amou mesmo, mãe? Ou ela só falou porque ela ficou sem graça? Eu falei, rapaz, esse menino tá parecendo a mãe dele. Olhando tudo, assim, conferindo, né? Porque é assim, gente, a pessoa tem que gostar, tem que ter certeza que a pessoa gostou do presente. Presente é uma coisa muito séria lá em casa. Aí, tá bom. 11 e pouca, a mãe manda uma mensagem para mim. Porque, o que aconteceu? A hora que eu cheguei lá, eu falei assim, Isa, o Noah falou que vocês são evangélicos. Qual igreja que você vai? Daí ela falou assim, aí a prima, a gente vai na Zion. Eu falei, que top, eu amo a Zion, que legal. Aí ela falou assim, ela falou, e vocês? Eu falei, a gente é de uma igreja que chama I3. Já ouvi falar. Oxi, já ouviu falar? Eu falei, como que você... Como? Que eu estudava com uma menina e ela era dessa igreja. Eu falei, que menina, só tia do Kids. Aí ela falou assim, a Lara. Eu falei, a Lara? A Lara? Cabelo, toda maquiada. A Lara? Minha amiga. Aí ela, ela é. Eu falei, eu amo a Lara. Aí o Noah olhou e falou assim, eu mais ou menos, porque ele e a Lara é um caso. Aí eu falei assim, não, eu amo a Lara, a gente conhece a Lara é da nossa igreja mesmo. E você conhece ela de onde? Eu estudei com ela na outra escola, mas aí agora a gente mudou e tal, e tal, e tal. Aí eu falei, Deus, que coisa maravilhosa é contar contigo para dar um presente. Gente, imagina as outras coisas. Imagina esse Espírito que faz reunir tudo em Cristo, quando Ele é o centro. Até para eu comprar um roupão, eu acertei. Eu arrasei na Crybaby. Comprei uma Crybaby, os pais guardaram a Crybaby. Por que será, né? Eu choro infinito.
Mas a criança amou. A criança amou. Ela chora, 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 chora. Então, é esse espírito em mim que traz sentido à minha vida. Só faz sentido se ele for o centro. Se tudo estiver debaixo do senhorio dele. Deus traz tudo à ordem quando tudo é reunido nele. Olha que coisa maravilhosa. Ele traz tudo à ordem. Está parecendo que não está em ordem? O Senhor está trazendo a ordem. Ele está trazendo a ordem quando tudo é reunido nele. Então, constantemente me lembra quem eu sou. 2, perdoados e redimidos pelo sangue. E 3, olha isso, gente. Ele é o selo da minha vida, o amigo que não me abandona. 11, 12, 13 e 14. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ele é o amigo que não me abandona. Ele é o selo da minha vida. Ele prometeu que estaria comigo e com você. E ele estava. Ele estava lá atrás. Ele está hoje e ele estará amanhã. Passando pelas lutas, ele está. Nas perdas, ele está. Nas enfermidades, ele está. Aonde você só vê tristeza, ele está com você. Ele é o consolo bem presente na hora da angústia. Ele está com você. Ele está comigo. Ele não falou que a gente não ia passar por provações. Ele falou para a gente que ele estaria conosco. Ele não falou assim, olha, vem, anda comigo. Você vai... Agora só a vida é um morango. Não, mas ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias. Nos dias ruins, nos dias bons, na enfermidade, na luta, para comprar um presente, para tomar uma decisão importante. Ele está comigo e com você. No versículo 13 fala, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Sabe o que isso significa? Significa que Ele nunca me deixa. Ele me garante segurança, identidade e pertencimento. Ele nunca me deixa. Eu tenho segurança, eu sei aonde eu pertenço, eu sei a quem eu pertenço. Eu tenho certeza da minha identidade, eu tenho certeza de quem eu sou, porque eu sei quem me formou. Antes da formação do mundo, a terra era sem forma e vazia. Eu tenho certeza porque eu sei quem me formou. Ele é a garantia da minha herança. Gente, Ele é a garantia da nossa herança. Que herança? Viver eternamente com Ele, para Ele. Ele é o amigo que me lembra das promessas. E o versículo 14, Ele é a garantia da nossa herança. Ele me assegura que essas promessas são reais. O versículo 14 fala assim, ó, é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele me assegura que as promessas de Deus são reais. Eu não estou atrás de coisas que não fazem sentido algum. Eu não estou vivendo
errante, né? Andando errante no mundo. Eu sei que essas promessas são reais. Por quê? Porque Ele é o amigo que me consola. Ele me dá clareza. Ele me lembra para onde eu tenho que ir. Em Colossenses 3,15 fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E o meu amigo Espírito Santo, ele me aponta constantemente para o meu propósito eterno. Amém? Esse Espírito Santo me aponta constantemente para o meu propósito eterno. Aleluia! Quando Ele habita em mim e Ele é o árbitro do meu coração, sabe o que acontece? A confusão se cala. Eu vou repetir. Quando Ele é o árbitro do meu coração, a confusão se cala. Eu tenho paz. Eu tenho descanso. A paz prevalece e a direção de Deus se torna clara. Não tem como viver sem esse amigo. Não tem. Se renda a esse Deus hoje. Se conecte com esse amigo hoje. Receba esse amigo dentro de você hoje. Faça prova e tenha esse amigo dentro de você hoje. Seja cheio por esse Espírito Santo que nos transforma, nos renova, cala a confusão, nos dá paz, nos dá descanso, nos dá clareza. Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me lembra quem eu sou. O Senhor nos perdoou e nos redimiu pelo seu sangue. E o Senhor é o meu amigo que não me abandona. Nós te adoramos, Jesus, nessa manhã. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos contar com o Senhor, Jesus. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre nós como um vento impetuoso, que o Senhor entre no nosso coração, que o Senhor entre na nossa alma, que o Senhor desfaça as mentiras de Satanás que foram colocadas em nós, de que não temos um pai, de que não temos um amigo, de que não temos a quem recorrer, de que eu vou passar por isso mesmo, eu vou passar por isso mesmo sozinha, eu vou passar por essa prova, eu estou sozinha, o Senhor não está me vendo. Mentira de Satanás. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia. Talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente. E nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code. Basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.